Canal Giro Futebol, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe para amigos e principalmente deixe seu comentário. O Bayern de Munique teve dificuldades, mas venceu o Benfica ontem na Champions League. Inclusive com o Musiala, o Bayern de Munique conseguiu uma grande e importante vitória que fez exatamente o Bayern permanecer em 17º colocado com 6 pontos. O Bayern vem tendo uma campanha não muito boa na Champions League, inclusive com 2 vitórias e 2 derrotas. De contrapartida, o Benfica também tem 6 pontos e permanece em 19º colocado, também com 2 vitórias e 2 derrotas. Era um confronto direto e também importante para que as equipes conseguiam pelo menos chegar entre as primeiras colocações, que até o 8º colocado lhe garante vaga para a próxima fase da Champions League nesse novo formato. Falando no próximo jogo, nós iremos falar sobre a grande surpreendente Atalanta, que está em 9º colocado com 8 pontos, venceu o Stuttgart fora de casa. Inclusive o Stuttgart também era uma sensação alemã que conseguiu uma grande importante sequência na temporada passada, mas na Champions League não vem conseguindo ter muita sorte. Inclusive dos 4 jogos onde teve apenas uma vitória e um empate. Está hoje na 27ª colocação, nem tendo chances da repescagem para a próxima fase. Lookman e Zaniolo marcaram pela equipe italiana e conseguiu uma bela vitória fora de casa. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Giro Futebol, sempre vídeos informativos e trazendo todas as informações do futebol internacional. A Champions League também é aqui no canal Giro Futebol. De contrapartida, a Atalanta está tendo uma boa sequência também no campeonato italiano e vem conseguindo bons resultados. O próximo jogo onde a gente vai falar é a surpreendente vitória do RB Salzburg, inclusive tendo 2 gols de Konaté e Guindo, e Radmusa do Feyenoord descontou. Muita gente não surpreenderia e até colocava o Feyenoord como grande favorito desse confronto, pelo fato de ser fator em casa e principalmente pela campanha do RB Salzburg. Inclusive o RB Salzburg havia perdido os 3 primeiros jogos, só tinha 0 pontos contra o Feyenoord, que era uma equipe que estava pelo menos conseguindo mostrar o seu valor com 2 vitórias. Mas o RB não aproveitou isso, surpreendeu, fez 2-0 logo de cara. O Feyenoord conseguiu diminuir e depois, nos confrontos finais, na decisão final, matou o jogo e deu uma grande vitória para o RB Salzburg para tentar subir na colocação. Vamos falar de uma virada histórica e repleta de fortes emoções no Parque dos Príncipes. O Atlético de Madrid superou o Paris Saint-Germain, inclusive passando até na própria colocação da tabela. Hoje o Atlético de Madrid permanece na repescagem da Champions League em 23º com 6 pontos. E hoje, se acabasse a Champions, o PSG estaria de fora até da própria repescagem, apenas com 4 pontos em 25º colocado. O time de Marquinhos abriu o placar com a promessa francesa Zaire Emery, inclusive no primeiro tempo. Logo em seguida, o Atlético de Madrid empatou com o Molina. E nos minutos finais, a promessa e o amuleto do Atlético de Madrid, Ángel Correa, deu minutos finais, conseguindo uma vitória importantíssima para o técnico argentino Simeone, que conseguiu uma bela vitória. Vamos falar agora de um jogo decisivo entre Shakhtar Donetsk e Young Boys. Inclusive o Shakhtar Donetsk, com a vitória de virada, conseguiu dessa sequência aí de 4 jogos 2 derrotas e havia conseguido empate na primeira rodada. Com essa vitória conseguiu atingir 4 pontos. E o Young Boys a princípio não conseguiu exatamente nenhuma pontuação. Está entre os últimos colocados juntamente com RB Leipzig, Sturm, Estrela Vermelha e Slovan Bratislava. Inclusive equipes que dentro dessa fase inicial da Champions nem pontuou. E vamos falar sobre o outro jogo que aconteceu ontem no mesmo horário de Shakhtar e Young Boys. O Clube Bruges surpreendeu a sensação Aston Villa dentro da Champions League e conseguiu vencer por 1-0. Inclusive o Clube Bruges já emenda a segunda vitória,
estando em 22º colocado com 6 pontos, e o Aston Villa está na classificação direta para a próxima fase no atual momento. Mas também não surpreende nada se o Aston Villa cair de rendimento. O Aston Villa, que teve uma grande participação, inclusive há 2 rodadas atrás, vencendo o Bayern de Munique na sua própria casa, inclusive emenda 3 vitórias consecutivas, mas teve esse revés fora de casa contra o Clube Bruges num pênalti altamente bizarro. Deixe seu like aqui dentro desse vídeo, se inscreve no canal Giro Futebol, estamos com a meta de bater a 3.000 inscritos, ativa o sino de notificações para você receber as novidades e principalmente deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa rodada da Champions League.